Posa traz as novidades do Tricolor pra gente. Boa tarde, Amanda. Oi, Andreoli, boa tarde para você, boa tarde para todos. Vou começar com outra parte. A gente hoje está aqui no estádio, do Morumbi, na casa do São Paulo, para falar que o clube está, nesse momento, numa coletiva, lançando o projeto de ações para o centenário do clube. E não é ansiedade, gente, é porque tem muitas ações de médio e longo prazo aí a serem contempladas. Todas as diretorias estão envolvidas nesse projeto do centenário do clube, por isso, já sendo lançado agora, Então, é um projeto que contempla a reestruturação financeira, que foi aprovada recentemente, já está em andamento. A reforma do estádio também é parte dessas ações, com a capacidade podendo ser ampliada a chegar a 85 mil pessoas. Enfim, muita coisa para o torcedor ficar feliz aí nesse centenário do São Paulo. Agora, lá na Barra Funda, no CT, o time continua se preparando para essa partida e pode ter uma novidade importante. A principal novidade aí dessa semana de treinamentos é o Alisson de volta aos treinos, participando de tudo sem nenhuma restrição desde a cirurgia que teve que fazer em julho. E pessoal pode anotar, semana inteira para trabalhar, jogo só na terça-feira, pode pintar entre os relacionados para essa partida, viu, Andreoli? Que bela notícia, a gente fica feliz com a recuperação do Alisson. Obrigado, Amanda. Bora falar agora sobre a treta pesada entre o atacante Ferreira do São Paulo e seu ex-empresário Pablo Bueno. Por meio das suas redes sociais, o Pablo decidiu detonar o Ferreira sem citar o nome do atacante, mas dá para garantir que o recado foi endereçado ao jogador do São Paulo. Tudo porque o Ferreira decidiu trocar de empresário. Fui conversar com o Pablo para entender um pouquinho dos motivos dessa irritação e posso contar que o Pablo está se sentindo traído pelo jogador, que ele conheceu muito novo, com enormes dificuldades financeiras. Dá uma olhada em algumas das declarações do Pablo. Segundo ele, os novos representantes do Ferreira lavam dinheiro com o futebol, acusação extremamente importante. Pablo também assegura que abriu mão de pelo menos R$1 milhão em comissão para que o negócio com o São Paulo pudesse ser concretizado. Ferreira vinha alegando que, por ser São Paulino, tinha o sonho de jogar no Tricolor e ele torcia para que o Pablo abrisse mão dessa comissão para que o negócio saísse. Pablo chegou a postar nas redes sociais a seguinte frase, abre aspas, peguei um desdentado manco, de 21 anos e 0 gols na carreira, que driblava para trás. Perna de pau no Aimoré. Investi milhões, consegui cerca de R$70 milhões em contratos para ele e fiz desse jogador o segundo maior driblador do mundo. E ele me traiu por um traidor do movimento que está fazendo do futebol um tanque de lavar cueca, fecha aspas. São Paulo não tem nada a ver com a treta e nem vai se manifestar sobre a situação. Também de acordo com o Pablo, o Ferreira discute até a possibilidade de troca do seu nome. Confesso que não consegui entender a relação. Só para completar sobre o Tricolor, São Paulo anuncia às 12h30 dessa quarta-feira um novo patrocínio. Assim que tivermos mais novidade, conto para vocês. Combinado? Bora falar agora sobre o Botafogo, que vai para a disputa da vaga na final da Libertadores com um time... Marina Buffon está no CCT da Barra Funda com as novidades do Tricolor. Boa noite, Mar. Acabou o período de folga do time? Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente nesta terça-feira. Acabou sim, viu, Mi? Depois do 1-1 com o Criciúma no sábado, o São Paulo ganhou 2 dias de folga, mas hoje o elenco se reapresentou aqui no CCT da Barra Funda, já avisando o seu próximo compromisso. Quando vai ser? Daqui uma semana, isso mesmo, vai ter uma semana exatamente para treinar para esse duelo contra o Bahia, que acontece na terça-feira que vem às 9h30 da noite, lá na Arena Fonte Nova. Realmente aí vários dias de treino para conseguir corrigir alguns problemas que o time apresentou no final de semana, seja nesse empate com o Criciúma ou no restante da temporada. Afinal, o torcedor São Paulino está preocupado, porque quer essa vaga direta para a Libertadores, que foi a única coisa que sobrou nesse ano do São Paulo, que muita gente estava esperando muito mais, ainda mais com a chegada do Subeldia, mas acabou não acontecendo. Vocês estavam falando da tabela por aí, né? Pois é, o São Paulo nesse momento é o 6º colocado, está com 51 pontos, a 3 pontos do Flamengo, que é quem fecha o G4 neste momento. Se
por acaso nem Flamengo nem Botafogo vencerem os títulos que estão disputando aí nesse final de temporada, é G4 mesmo. Então o São Paulo precisa fazer essa lição, precisa alcançar os pontos possíveis para estar entre os primeiros colocados. No treino de hoje, teve uma grande novidade, a presença do volante Alisson. Ele mesmo, gente, olha, essa foi uma surpresa muito grande, porque o Alisson sofreu uma grave lesão no tornozelo em julho, durante um jogo contra o Grêmio, passou no dia seguinte ali por uma cirurgia e não tinha expectativa nenhuma de que o jogador voltaria a treinar, muito menos estar à disposição do técnico ainda neste ano. E ele sim, já está treinando normalmente, sem nenhuma restrição. É claro que agora ele precisa de ritmo de jogo, condicionamento físico para poder estar à disposição e ser relacionado para uma dessas 7 partidas finais aí do São Paulo na temporada. A gente lembra também que o Alisson renovou seu contrato. Antes, ele estava com contrato até o final de 2026, mas durante a lesão mesmo foi renovado para o final de 2027. Além dele, também treinaram aqui, mas de forma separada. O Bobadilla não jogou no final de semana, foi poupado, estava com dores na coxa, ainda é dúvida para o duelo contra o Bahia. E o Michel Araújo também, ele que também está com outro problema, uma lesão no tornozelo, não tem ainda prazo para voltar, também treinou separado. Tá certo? Eu volto com vocês aí para vocês comentarem essa situação do Alisson. Ele que era um dos grandes pilares do time, do próprio Subeldia, acabou se machucando e comprometeu a temporada do Tricolor. Vocês concordam? Claro. Boa, Má. Fala, Alex, fala. O Alisson, que ela falou agora no fim, inclusive, é um jogador que fez muita falta para o São Paulo esse ano. Era um jogador que era o termômetro do meio-campo do São Paulo, e quando ele se machucou, o São Paulo sentiu muito, mesmo com as substituições que foram feitas, né, a entrada de alguns outros jogadores, ninguém substituiu à altura o Alisson, e ele retornando pode ajudar demais. Não vai dar mais tempo de fazer muita coisa nesse Campeonato Brasileiro. O objetivo do São Paulo é chegar à Libertadores, mas pensando a um médio prazo, ano que vem, o Alisson é um cara muito importante para esse time e tem que ser cuidado para não voltar a sentir lesão, tem que voltar no tempo certo. Não adianta também acelerar o processo e de repente se machucar de novo. O Zubeldia foi muito claro na coletiva depois da última partida, disse que o São Paulo está preocupado com as 6 primeiras colocações, que é com a possibilidade de abertura de G6. O G4 já começa a ficar difícil, o São Paulo já foi para a 6ª colocação e ele tem que torcer, obviamente, por conquistas de Flamengo e Atlético Mineiro, Flamengo na Copa do Brasil e Atlético na Libertadores, aí abrindo um G6. Agora, notícias positivas para o São Paulo, Dedê. Eu sei que você está feliz. Bastante, muito. Se já estava difícil, o empate com o Criciúma complicou a situação do São Paulo, pensando em G4 do Campeonato Brasileiro. Além do 4º colocado Flamengo abrir 3 pontos de vantagem na tabela de classificação, com uma partida a menos, o Internacional passou o tricolor na tabela e agora é o 5º com 52 pontos. Por supuesto, a mentalidade de nós é ganhar. Pero estamos en una instancia del torneo donde es importante, sobre todo cuando vos estás afuera de tu casa, sumar. O caminho do São Paulo pela frente conta com mais 3 partidas em casa. O Atlético Paranaense na 33ª rodada, o Atlético Mineiro na 35ª e o Juventude na 37ª. Atuando como mandante, são 35 pontos conquistados em 16 jogos. O restante do Brasileirão ainda terá 4 jogos longe do Morumbi. Bahia na 32ª rodada, Bragantino na 34ª, Grêmio na 36ª e o Botafogo na última rodada. A próxima partida do São Paulo será fora de casa contra o Bahia na terça-feira, dia 5 de novembro. Até aqui, em 15 jogos como visitante, apenas 16 pontos conquistados, um baixo desempenho de 35,5%. Segundo a UFMG, a probabilidade do São Paulo ir para a Libertadores em 2025 é de 82,9%. Hoje somos 8 ou 9 equipes que estamos aí para 4, 5, 6, 7 vacantes de Copa Libertadores. Por outro lado, o São Paulo ganha um reforço importante nessa reta final de Brasileirão. O volante Alisson, recuperado de fratura no tornozelo direito, treinou com os companheiros sem nenhuma restrição. E agora falta apenas a parte física e ritmo de jogo para voltar aos gramados.
Olha que notícia positiva. Talvez a ausência do Alisson, combinada com a falta do Pablo Maia, isso tenha prejudicado demais o São Paulo na temporada. Era uma dupla de volantes extremamente entrosada. O Alisson, até porque já jogou em outras funções no futebol, conseguia aparecer tanto no ataque de surpresa, muito bem na defesa. Está vivendo talvez o melhor momento na carreira. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E dava liberdade para os outros jogadores, caso do Luciano, caso do Lucas Moura. Porque ele era esse jogador que ele protegia a defesa, ele pisava na área, ele finalizava, fisicamente estava muito bem preparado. E essa notícia dele voltar antes e surpreender os médicos é muito legal.